Boa tarde, pessoal. Muito bom. Está um pouco frio aqui, vamos ver se a gente esquenta, né? Vamos aquecer aqui o cérebro, começa a dissipar a energia. Muito bem, vou deixar meu e-mail aí para quem quiser, os slides, para quem quiser depois trocar uma ideia, se precisar de alguma dica, alguma informação extra, me procurem, tá bom? E eu acho que esse pensamento das perguntas também, como o nosso tempo é super curto, a gente pode falar em tempo real. Ok? Então, se tiver uma dúvida, já viu algo diferente, está trabalhando num projeto, já levanta a mão, que a gente já está no assunto, de repente a gente já interage. Ok? Vamos lá, ver se meu passador está funcionando. Eu sou o Rubens, trabalho na área de tecnologia, sou engenheiro de software, com passagens aí para todos os desafios psicológicos que a gente sabe como que é. Né? Essa coisa de a gente tenta, erra, vai para casa, volta no outro dia e assim a gente vai aprendendo. A gente sabe que a área de tecnologia mexe muito com o virtual. E o virtual tem esse tipo de sentido, né? A gente tem que desbravar muita coisa. Né? Sou MVP de Azure, líder da comunidade técnica Azure Brasil. Estou junto aí com o Cubo, IBM, a NASA, Google, etc., falando sobre tecnologia. Então, um pouco do que a gente aprende em projeto, que a gente aprende na rua, em trabalhos até com outros países, Europa, Estados Unidos e etc., a gente acaba trazendo para essas conversas. Isso é muito legal, porque a gente consegue enxergar o que funciona lá fora, o que realmente está acontecendo. Tá? Reflexão, adoro essa reflexão, ajuda a gente a aquecer o pensamento. A gente fala sobre informação. Todo mundo hoje tem seu smartphone, todo mundo está conectado, está todo mundo produzindo informação. Concordam comigo? Isso está claro. Isso já é um fato, isso já é real, isso já faz parte da nossa rotina de dia a dia. Né? E aí eu começo a trazer isso para a reflexão de dois assuntos. Primeiro, banco de dados, armazenamento, disponibilidade. A gente hoje lida com muita informação. Tudo tem a ver com muita informação. E o segundo sentido é nós, como profissionais. Né? Se a gente olhar aqui, hoje, a curva de aprendizado é muito mais complexa. A gente já tem que sair fazendo coisa que vai colocar na internet, que vai disponibilizar em um ambiente que, de repente, já tem muito acesso. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência. Lógico, nem sempre foi assim, né? Quem é que programava nos anos 90? Não precisa ficar com vergonha, não. Daqui eu já consigo, né? A galera que já está ficando sem cabelo é porque, sabe, existe uma tendência que mexia com Pentium 100, Pentium MMX, o S-Robotics, né? Você tinha que fazer tuning na placa, discado, aquela coisa toda. Trabalhar nessa época, pessoal, com tecnologia era algo muito mais previsível do que é hoje. Concordam comigo? Menos usuários, menos exposição à rede, menos tecnologia, não é? Menos internet, menos tudo. Então eu fazia um sisteminha, colocava ele para rodar e pensava logo assim, quando ele começar a ficar lento, eu estudo e vejo o que eu faço. Ok? Isso acabou. Tudo foi para a tal da nuvem. Né? Tudo foi para a nuvem, se tornou dinâmico, as pessoas começaram a ficar móveis, o hardware perdeu valor, né? A informação começou a virar muitos milhões de processamentos por segundo, né? Se fala em Big Data, se fala em tanta coisa hoje em dia. Né? Então é uma reflexão para a gente. E aí quando eu olho assim e começo a entender o que existe de tecnologia para armazenamento, para processamento de dados. Claro, eu continuo tendo a tecnologia relacional, isso faz parte da história. Né? SQL, Inner Join, até brinco, né? Quem nunca fez um Inner Join na vida? Né? Armazenamento em tabela, você vai dar o seu select, Inner Join. Se você tiver milhões de linhas, chora, fecha o olho, vai dar problema. Lentidão, certo? Porque essa é uma tecnologia que se usa muito, funciona, eu utilizo todos os dias, mas o preparo dessa tecnologia veio dos anos 70. Veio de um momento que era tudo diferente. Né? Era outra arquitetura. Né? E toda a cultura que hoje está aí, toda a galera que está programando, DBAs, IT Pros, Dev, toda a galera, muita gente vem seguindo um pouco dessa cultura. Né? Então, assim, é muito comum falar em problemas de performance com banco de dados. Em SQL Server, em Oracle, em MySQL, etc. Esse é um assunto que é muito falado. Tá? E aí existe um outro pensamento, que é o NoSQL, que eu sou fã da Dani, nesse sentido, ela representa muito bem esse tipo de tecnologia. Né? O que é o NoSQL? É o inverso, uma tecnologia muito diferente. Você não tem esquema, você não tem informação, os dados não são estruturados, você monta a estrutura do jeito que você quiser, você armazena tudo em blob. Né? Então, por exemplo, eu não preciso fazer inner join, eu transaciono com JSON,
Então é milissegundos. Quem já mexeu com Mongo, com Cassandra, etc. Agora tem o SQL Server no Azure lá, né, para NoSQL, ajuda, o pessoal não precisa se distanciar muito do conhecimento, né? Então existem diversos tipos de tecnologia, mas a gente sabe que no dia a dia, pessoal, tem muita gente que mexe com relacional. E já tem bastante gente mexendo com NoSQL. E aí, Rubens, o que eu faço? Né? Como é que eu transformo essas minhas informações disponíveis? Como que eu economizo no processamento? Como é que eu dinamizo isso? Coloco uma startup na rua para transacionar 24 horas por dia? Então a gente vai falar sobre isso agora. Essas são as dicas que eu trouxe para vocês. Tudo bem? E aí vale para tudo. Se eu sou Dev, DBA, se eu sou IT Pro, vale para todo mundo. Ok? Muito bem. Existem diversas formas de você ativar hoje um banco de dados em um serviço de nuvem. Isso no Azure, qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. AWS, Google, existem diversas formas. E é outra polêmica, né? Porque as pessoas que queriam performance até um tempo atrás, já olhando para a nuvem, que é a evolução do on-premise, de disponibilidade, todo esse conceito, né? As pessoas olhavam para a VM. Faz sentido isso para vocês? Porque o cara escalava numa estrutura de IaaS tudo que ele queria, configurava da forma que ele queria, certo? E ele tinha escala vertical, bastante hardware. Tinha que pagar a conta no fim do mês, né? Bastante hardware. Ok? Paralelo a isso, o mundo começou a evoluir com o PaaS, plataforma como serviço. Ou Docker, etc, etc, outras tecnologias desconectadas. Então existe um conceito hoje em dia de que você não precisa mais de um sistema operacional, de um servidor. A gente está na era do microserviço, né, onde você entrega a performance por recurso, você controla a tecnologia de um jeito granular. Né? E o PaaS faz muito sentido nessa ideia, nesse pensamento. Ok? Por exemplo, hoje quando eu entro no Azure, eu tenho PaaS de SQL Server. Gente, putz, até 20 mil reais, até 30 mil reais por mês de escala vertical. Eu tenho muita tecnologia para suportar a demanda, tem muita coisa legal. Tá? E da mesma forma o Cosmos agora, né, que também foi desestruturado, ele foi organizado para encapsular tudo que é NoSQL, para entregar ali performance, você tem a opção de escala, você tem uma série de propriedades que valem para todos os APIs NoSQL. Né? Então esse conceito de PaaS, eu acho que é a primeira anotação que a gente tem que ter no sentido de evoluir tecnologia. Né? Eu não preciso mais de VM, eu não preciso mais de servidor, não preciso mais de colocation, isso está em desuso. Ok? Isso não faz mais sentido no mundo da tecnologia. Se fala-se hoje muito em elasticidade. Né? Elasticidade aumenta e diminui. A gente sabe que no Brasil só aumenta, né? Só aumenta, é igual o preço da gasolina lá, né? Não é elástico, né? Ele só é vertical para cima só, né? Mas quando a gente fala em nuvem, em SQL, em NoSQL, não importa. Existe um conceito chamado elasticidade, tá? Imagine que eu coloque um sistema no ar, um site no ar. Tá chegando a Black Friday, não tá? Legal? Vamos criar um exemplo rápido. Tá chegando. O site está rodando. Eu preciso de um X de performance. De processamento, memória, de entrada e saída, de armazenamento, de link, concordam comigo? Eu preciso para manter ele rodando. Chegou meia-noite, Black Friday, muda tudo. De repente você é inundado de acesso. O conceito de elasticidade serve para isso. O Azure, a AWS, etc, ele começa a entregar. Ele sobe. Então você tem o recurso que você precisa para entregar aqueles acessos sem tirar o site do ar. Entenderam? SQL ou NoSQL, não importa. Terminou a Black Friday, desliga tudo. Então sobe e desce. Entenderam? A gente tem que ler sobre isso. Eu vou mostrar algumas coisas, por isso que eu estou falando, depois eu vou para uma prática ali, para a gente dar alguns cliques. Eu consigo automatizar isso, colocar um sistema no ar e falar para a nuvem o seguinte: entregue baseado no mínimo. Diferente de um servidor que, né, que eu pago por mês, aí um contrato fixo. Né? Você está usando ou não, você está pagando. Né? Na nuvem não. Eu posso trabalhar com elasticidade. Ok? Claro, né, pessoal? Posso automatizar ou não. Então isso a gente fala, a gente demonstra. Né? Às vezes também eu não quero automatizar a elasticidade. Eu posso agir sob demanda, com o ser humano. Ok?
Começou a ficar lento o banco de dados, a minha arquitetura, a minha tecnologia, eu entro no painel de um Azure, vou lá e forço, mudo o plano. Aí eu faço a entrega de mais vertical para aquele recurso. Muito bem. Não é só vertical. Aí começa a mudança de entendimento. Elasticidade não é só vertical. Vertical é mais hardware, é físico. Tudo bem? Eu estou entregando mais processamento, memória, isso é vertical. Entrada e saída, capacidade, link, armazenamento. Isso é uma caixinha. Ok? Esse é o mais fácil para a gente. Porém, é o mais caro. Por quê? Vira o mês, vira o dia. Ou na nuvem, no Azure, é por hora. Né? Eu fico pagando o preço de ter uma arquitetura que não foi tão bem estruturada assim. Tá? Existe outro conceito, válido para qualquer tecnologia de banco de dados, que é a horizontal. Aí começa a oportunidade. É você instanciar ou distribuir as suas instâncias de acordo com uma lógica que faça sentido. É mais difícil para o desenvolvedor, porque ele tem que escrever código. Ele tem que aprender a fazer isso, ele tem que entender algumas APIs. Porém, ele faz uma vez só. E depois que ele fez uma vez só, a mesma cultura ele pode colocar em outros sistemas. Concordam comigo? E aí que é um Google, aí que é, sabe, entre esses sistemas de grande performance. É tudo estrutura horizontal. Ele vai escalando instância. Aí pode ser SQL, pode ser NoSQL, pode ser o que ele quiser. Muda, a gente faz uma quebra de paradigma. Tá? Alguém aí já criou alguma arquitetura nesse sentido para um projeto? Já? Faz sentido? Foi difícil de fazer? Foi difícil. Ele nem pensou para falar, porque o negócio foi feio. Mas funciona. E aí você escala, e você nunca vai ter problema de lentidão, nunca vai ter problema. E aí a arquitetura está na sua mão, não é verdade? Tá. Ralou para fazer, e depois, quando está concluído, aí vem a felicidade, porque é muito funcional. Né? Legal. Claro, pessoal, quando eu falo, vamos comentar mais, né? Rubens, conte um pouco mais sobre isso. Tá? Então, olha só, eu sei que é sábado, né? A gente olha para esses barris, a gente já começa a lembrar, né? Não precisa nem falar, né? Chopp artesanal, não sei o que. Não, mas calma. Cada barril desse aqui representa uma instância de banco de dados. Tudo bem? Olha uma estrutura horizontal como eu posso distribuir. Eu posso colocar a mesma estrutura de tabela, só que replicado. E, de repente, eu crio uma estratégia de lógica de distribuição de acesso. Entenderam? Aí é o meu sistema. Então, por exemplo, pessoas do Nordeste vai para esse primeiro barril. Pessoas do Sul, tá vendo? Sudeste, eu vou distribuindo. Essa é uma forma, é um formato. Eu posso criar um robô que sincroniza ou não. Posso criar aí uma série de oportunidades. Ou não. Eu estruturo as tabelas de forma quebrada. Então, tabela e-commerce, banco de dados, A. Back-office, B. Transação, pedido, estoque, sei lá, C. E eu faço a informação se mover dentro deles de acordo com a minha necessidade. Tá vendo? Existe equilíbrio aí de acesso. E às vezes no dia a dia a gente não vê isso. A gente cria uma instância só e coloca tudo lá para dentro. Né? É assim que a gente faz. Ok? Se eu uso, olha só a oportunidade. Se eu uso uma estratégia de paz aqui, eu conecto elasticidade e começo a medir e entregar performance só naqueles bancos que estão dando problema. Então, economia de dinheiro. Começa a fazer sentido para a nossa empresa, para a nossa arquitetura, para a nossa proposta de evolução, de entrega de informação. Entenderam? E dá para transformar um SQL em algo muito potente, com pouca máquina fazendo isso. Tá? Que mais? Tuning periódico, ninguém faz isso. Quem sabe aí criar índice direito? Fora Dani, pelo amor de Deus. Eu perguntei isso uma vez lá na Microsoft, eu até lembrei, só foi ela que levantou a mão. Estava cheio aquele dia. A gente coloca o banco no ar, a gente fala, pelo amor de Deus, roda. Ninguém fica criando engenharia de índice, fazendo teste de tuning. Não é ninguém. Tem um profissional que faz isso, mas não faz parte da cultura de quem está entregando a tecnologia. Né? Eu, Rubens, por exemplo, eu tenho uma biblioteca de scripts. Posso até, se vocês quiserem, manda e-mail. .sql, não é vírus não, tá? Vai lá, começa a deletar drop table lá no meio, né? Truncate, parece tudo lá. Mas qual é a estratégia aqui? À medida que eu mexo com muita transação e deleto muitos dados, o meu banco começa a ter fragmento. Se você olhar
Como que funciona a estrutura de índice de um banco de dados? Você vai perceber que o fragmento, depois que ficou o buraco, já era. Fica aquele buraco. O banco fica inchado. Para se percorrer índice, você cria muita página, então ele começa a ficar lento. Faz muito sentido isso. Eu tenho alguns scripts que de vez em quando eu vou lá e dou F5. Eu abro um banco, vou lá e dou F5 com SQL. Ele apaga todos os índices e refaz. Eu fico olhando o Azure antes e o depois. Às vezes eu dou até print para mandar para o cliente, para mandar para alguém. Os gráficos de performance, o gráfico de tamanho. Cara, 50% ele desce. Entende? Também faz. E ninguém mexe com isso. Esse é o DBA especialista. Né? Você consegue automatizar esse pensamento. Tá? Outras coisas mais, aí são 2 páginas. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um fator, ó, se vocês me pedirem o script, vocês vão ver que existe um fator aqui, ó, de 10. Tudo onde tiver 10, vê aí onde está, não estou enxergando nada aqui. Aqui, ó, 10, estão vendo aqui? É o meu parâmetro. Então eu falo assim, ó, quando você encontrar um parâmetro a partir de 10% de fragmentação, apaga e recria. Eu posso colocar 20, 30, posso colocar 5 se eu for mais conservador, tá? Claro, se a base for grande, esse script vai ficar lá. Às vezes fica uns 20 minutos trabalhando, né? Então não faça isso em produção, hein? Vai depois falar que eu pedi para fazer e o cliente arrancou o sistema do ar. Coloca isso para rodar à noitinha, entendeu? No momento que ninguém está usando, faz direitinho, tá? É outra estratégia de performance. Mais uma, se eu penso em ser elástico, penso em foco em tecnologia moderna. Anotem esse colega, Shared Map Manager. Se você programa, por exemplo, C Sharp, Visual Studio, você baixa essa biblioteca, aprende e consome ela. Qual é a oportunidade? Olha só o roteiro. Eu vou lá no Azure, já falei muito Azure, agora eu vou começar a falar Azure, estou cansado. Vou trazendo para o Brasil aqui. Eu crio 3 bancos de dados SQL Server no modo PaaS, beleza? Vazio. E crio mais um. Então eu crio isso, e eu preciso criar. Tá? Depois, eu vou no SS, lá, o SQL Server Management Studio, e rodo um script que eu posso customizar de acordo com a minha lógica. Mas qual é o objetivo disso? É criar a regra de distribuição. O meu aplicativo só vai se conectar nesse primeiro banco aqui, ó. E o que ele tem? Só índice. Então eu tiro os índices lá de baixo para parar de gerar disputa, coloco num banco só. Entenderam isso? E aí eu crio uma regra de distribuição de acesso. Então, por exemplo, cliente do ID 1 ao 100, eu quero que vá para o shard 1. Do 101 a 200 para o shard 2. Entenderam? E aí o seu SQL Server começa a fatiar esses acessos. E aí você vai criar uma regra, você consegue conectar um outro robô, um outro job que sincroniza dados, ou que movimenta, que faça um outro sentido para você não ter perda, né? Porque às vezes o cara está buscando um produto, um pedido que não está nesse shard, né? Então é preciso criar uma outra lógica. Entenderam? Está claro isso para vocês? Anotem, vale a pena, tá? Muito bem. E aí, claro, né? Como é que roda, estratégia de vários DBs e tudo certo. Eu vou fazer um acesso aqui, vamos ver se a gente consegue brincar um pouquinho. Olha, eu estou dentro do Azure, perfeito? Banco SQL Server 1 aqui, ó, batendo em 5%. Nossa senhora, ô sossego, hein? De DTU, que é a unidade de medida no Azure, né, para SQL Server, tudo bem, eu tenho que checar isso. Tem 2 SQL Servers. O que eu posso fazer para tunar esses colegas? Em modo PaaS, tá? Não estou em VM. Vou mostrar para vocês que legal, como isso evoluiu. E às vezes a gente nem percebe. Primeira coisa, eu adoro gráficos. Tudo que é visual tem um sentido, né? Essa história de que está lento, da onde que vem o problema, né? Então aqui eu falo, bom, não é culpa minha, né? Pelo menos, então é de outro lugar. Veja a sua internet, senhor desconecte, conecte o modem de novo, né? Reinicie né? Ok, desliga a chave geral do seu script, ligue de novo. Quando eu rodo aquele script de tuning, esse gráfico aqui, ó, é o meu parâmetro. Ele diminui no tamanho e esse de performance também cai. 50% em média, se eu tiver com bastante fragmentos, estiver tendo transações constantes. Isso é uma coisa muito legal, tá? E é de graça. Gosto de falar sobre isso também, é de graça. Outra coisa que eu faço é isso aqui, ó.
Tuning automático. Está escondido. Também é de graça. Você liga esse cara, ele vem desligado. Você liga ele em cada banco de dados seu do SQL Server no Azure. Entenderam? Sozinho o Azure vai conectar um Machine Learning aí, que não é Orlando, tá? E ele vai ficar sozinho analisando as suas transações. Igual a gente faz lá no Azure, quando você chama lá o Tuning, que ele vai montando as árvores e mostrando o que cada índice está consumindo em percentual. Ele fica fazendo isso aqui sozinho. Quando ele percebe que um índice seu está dando muito trabalho para processar e que está mal projetado para aquela rotina, ele apaga ele e recria ele em um outro formato. Sozinho. Entenderam? Então também eu uso isso. E hoje em dia é legal, por quê? O que eu faço com o cliente? Sei lá, ou eu estou usando shared, horizontalização, entendeu? Distribuo já a arquitetura, aí implemento na nuvem. Aí o cliente fala, legal, vamos subir para a produção. Então a gente ativa os gráficos de monitoramento, beleza? A gente ativa tudo, está tudo rodando certinho, ok? Aí começa a rodar. Então a gente vai lá no vertical, né? Então aqui eu tenho a estratégia do vertical. Eu rodo aqui, por exemplo, ó, no próprio configurar aqui, ó, por banco, tá? Vamos lá. Estão vendo? Gostaram? Muito rápido, muito bacana. Né? A internet respondeu no momento certo. A gente não queria mesmo. Configura uma pré-estrutura vertical, que eu entendo que vai ser útil, que vai fazer sentido. Sei lá, está rodando aí. Está meio lento. Já vai abrir. Deixo rodando. Ok? Ativo aqueles altos, ligo tudo aqueles altos. Tuning. Tá? E deixo. É engraçado, isso é fato. O sistema está rodando, cara. Está batendo lá, por exemplo, 70% de performance durante a semana. Está tranquilo. De repente, vira a semana para outra, de 70 cai para 30. Entendeu? 35. Aí eu falo, ué, eu não rodei nenhum script. Será que os usuários deram área? Entendeu? Será que deu erro, né, no sistema e ninguém está conseguindo acessar? Né? E aí por isso caiu o consumo? Mas não é. Na hora que eu ligo ali aquele auto-tuning, vou no log, aí eu começo a ver, ele mapeou meu comportamento por uma semana, foi lá e reprocessou meus índices e refez todos eles. Então, por exemplo, aqui eu estou no SQL Server modo PaaS, plataforma como serviço. Se eu tivesse no SQL Server como IaaS dentro de uma VM, eu já não ia ter nada disso. Já é uma mudança. Mesmo sendo SQL. Entendeu? Tá? E aí ia ser no braço. Se eu vou lá para o Cosmos, para NoSQL, já são outras propriedades. Se eu vou para o MySQL do Azure, algumas são parecidas, mas outras não. Entendeu? Então é uma cultura. Eu gosto de explorar. Eu gosto dessa coisa. Subo no meu database lá e vejo o que eu tenho de propriedades. Eu gosto também do modo PaaS hoje em dia, porque ele é muito evoluído. Entendeu? Então, poxa, olha, a gente já falou, eu tenho um DBA do meu lado. Né? A Dani agora joga baralho. Ela tem tempo para estudar, não é brincando, mas entende o que eu quero dizer? Eu consigo automatizar tuning por meus scripts, junto com a Azure, ou com outra plataforma de nuvem, se ela oferecer um recurso. Eu consigo horizontalizar a minha estrutura. Faz bastante sentido isso. Tá? Outra coisa que eu acho muito legal é esse colega aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Bom, eu vou lá pelo servidor, né? Deixa eu ir lá pelo servidor, bonitinho. Isso é nuvem, né, pessoal? Ó, servidor do SQL Server. Quando você instancia, isso às vezes as pessoas se perdem no Azure, né? Você pede uma instância, aí você vai olhar aqui no grupo de recursos, você tem dois objetos. Você fala, ué, esse Bill Gates, hein, meu? O cara, porra, pedi um, já me mandou dois, que isso? Não, é porque um é um servidor, entendeu? E aí no servidor você vai criando as instâncias lá dentro, tá? Agora eu entrei aqui no servidor do SQL Server, então as propriedades já são outras também, como por exemplo backup, etc., que lá no banco não tem, mas no servidor tem, tá? O que eu gosto aqui bastante é esse colega aqui, ó, New Pool. Alguém sabe o que é um pool? Alguém já usou um pool elástico de SQL Server? Eu venho aqui e habilito ele. Sabe o que acontece? Se você tiver mais de um SQL Server na conta do Azure, já começa a valer a pena você fazer um pool. Tá?
ele custa 1,5 vezes a mais do que a DTU convencional. Então, se um SQL Server está me cobrando R$60 por mês, ele num pool custaria 90. Tá? Só que esse 1,5 vezes permite que eu inclua quantos bancos eu quiser dentro de um pool. Então, a partir de mais de um, ele é mais barato do que o SQL solto. Entenderam? Então, é para economizar. Esse é um dos fatores. Segundo, eu compartilho um container de SQL Server. Então, eu tenho um teto de pool. Eu falo assim, olha, o meu pool eu quero pagar até R$1.000 por mês, beleza? Então, esse é o teto. Eu jogo 10 bancos lá para dentro. Tá? Eles ficam compartilhando aquele bloco de DTUs, que aqui é eDTU, dentro do pool. Processamento, memória, entrada e saída. Então, se um banco não está usando, e às vezes eu estou pagando uma quantidade alta de DTU e não está usando. Se eu jogo para dentro do pool, quem precisar vai usar. É outra estratégia. E aí, se você for um cara que começa a fuçar nisso, você vai entender outras oportunidades, porque o pool ele joga todos os SQLs no mesmo gráfico. De repente tem um banco ali, cara, que está consumindo demais, está roubando atenção. Você arranca ele do pool e cria um outro pool. E joga aquele cara que é complicado para o outro. Entenderam? Então, você pode ter quantos pools você quiser, quantas estruturas horizontais você quiser. Muda a nossa percepção de banco de dados. Completamente. E de um jeito fácil. De um jeito fácil. Entenderam o que eu estou falando? Ok? É claro, pessoal, né, isso são oportunidades, né, isso, assim, às vezes a gente não clica, né, a gente não clica, passa ali, assim, mas são coisas super legais que a gente tem disponível em recursos de nuvem. Né, e essa é a distância já de um on-premise, essa é a distância de um servidor expresso, começa a mudar, é outra tecnologia. Né? Tá vendo aqui, ó, Elastic Pulse, aqui ele lista, né, se eu tivesse aqui, aqui ele lista no servidor os meus bancos de dados. Eu estou dentro de um servidor de SQL Server no Azure, tá? Claro, eu não posso pegar um banco e jogar ele em mais de um pool, né? Então, outra coisa que acontece é isso. O colega vai lá e... Cadê o banco? Ele cria um pool e não tem banco para incluir. Ele clica lá no incluir e não tem. Ele fica bravo. É porque esse banco já está em outro pool. Ele tem que ir lá tirar e vir aqui. Não tem como, né? Tudo bem? Muito bom, pessoal. Falando mais um pouquinho aqui para vocês, olha, aquele meu SQL que eu fui, rapidamente, tá? Deixa eu ver se abre aqui. Esse botão configure, olha lá, agora foi, que estava com aquele lag, olha lá. Isso aqui é vertical, é a tela mais fácil de mexer, mas é aquela que eu falei para vocês que é mais cara. Porque conforme eu subo esse colega, eu pago mais. Eu resolvo momentaneamente um problema de lentidão. O gráfico também desce. Mas a gente olhou outras soluções agora, né? Auto-tuning, pool, horizontalização, script que eu posso aplicar na minha base, e etc, etc. Entenderam? Tá? Esse cara aqui, claro, né, eu pago ele, às vezes eu não tenho para onde correr. E esse é outro problema. Eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu não sei horizontalizar, não tenho tempo, é um projeto legado, eu não sei. O que eu faço? O cara vai usar só isso aqui. Tá? E ele pode usar de forma manual, ou ele pode automatizar essa mudança aqui. Ó. Ele pode automatizar. Como é que automatiza, Rubens? Outra coisa que também ninguém fala por aí, mas é muito fácil. Eu clico aqui nos alertas, ó. Estou dentro do SQL, tá? Eu crio um novo alerta aqui em cima, com base em uma métrica. Acho que apaguei os espaços aqui de armazenamento. Ou está dando lag em tudo aqui. Eu crio uma métrica ali. Deixa eu ir lá de novo. Acho que eu estou sem armazenamento. Que ele vai ter... Tudo bem, deixa ele quieto aí. Qual é o sentido de criar um alerta de métrica no Azure? Alguém sabe? Alguém já usou um alerta do Azure? Fora Dani de novo. E todo mundo usa o Azure, mas o cara não clica em alerta. É uma das áreas que eu mais clico. Porque eu começo a automatizar o meu trabalho. Entendeu? Eu vou ali, clico assim, ó, novo alerta com base em métrica. Aí o Azure abre o formzinho e escreva assim. Quando a DTU
passar de 80%, vamos fazer um if aqui, tá? Nosso. If, se o consumo de DTU passar de 80% por pelo menos 10 minutos, entenderam a condição? O que eu quero que ele faça? Aí eu vou lá, aponto para um webhook, que é um runbook de automação do Azure. E que, por sua vez, tem um script para ir lá e aumentar a DTU, sozinho. Entendeu? E eu faço o contrário, tá? Porque eu gosto de economizar. Dinheiro é uma coisa rara. Eu vou lá, crio outro alerta, falando assim, ó, quando a DTU for menor ou igual a 50% por pelo menos 10 minutos, porque eu preciso de uma constância, né? Quer dizer, um pico. Por favor, vá lá e diminua a DTU. Sozinho. Ele chama um webhook com script que você baixa na biblioteca do Azure. Entenderam? Não tem nada a ver com premise, nada a ver com o que a gente tem por aí. Tá? Se eu criar esse hábito, né, para quem está anotando, gerar alertas no SQL Server, usar pool para mais de um banco, ok? Tentar estudar a biblioteca de horizontalização, ativar índice automático do Azure e rodar script quando necessário, cara, você pode ter outros problemas, mas lentidão e custo alto você não vai ter. Você vai usar a estrutura com inteligência. Entenderam? Alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Fácil, né? Eu não preciso colocar a mão em código, tá? Aí também existe outras abordagens. PowerShell, meu sistema C# chama uma rotina de PowerShell, que por sua vez chama um script que vai fazer outras coisas. Também eu posso tunar tudo isso, tá? Claro, né, pessoal, para quem gosta de estudo, para quem gosta desse tipo de assunto, né, você pode entrar lá na documentação do Azure e procura sobre elasticidade de dados. Vocês vão ver isso que eu falei e outras coisas mais. Sozinho do seu sistema, o Azure pode criar um SQL novo, provisionar um SQL novo, distribuir. Por exemplo, eu tenho um sistema de busca e na Copa do Mundo as pessoas só querem buscar a palavra Neymar. Neymar caiu. Só Neymar, não, Neymar caiu. Estão buscando muito. De repente esse é um search, é um fragmento quente, ele começa a atrapalhar outros, sabe? Ele começa a dar lentidão no sistema. Eu posso criar uma métrica de alerta que eu pego esse registro e isolo ele num pool de alta performance. Não atrapalho o colega de cá e eu consigo entregar esse monte de acesso a esse Neymar. Terminou a Copa, o sistema sozinho também via alerta, percebe, vai lá e traz esses fragmentos de volta para o banco original. Entendeu? E desliga, deleta aquela instância de forma automatizada. Até isso você pode fazer, tá? Com esse tipo de biblioteca. Ok, pessoal? Então, pessoal, lá, esse é um cenário construído de um banco de dados de alta disponibilidade. Você usa pool, usa tudo. Você consegue colocar job para fazer movimentação, sincronização, replicação, né? Você automatiza todo um cenário usando a nuvem de forma eficiente. Você precisa ter esse tipo de entendimento, tá? E não precisa de código, só se for horizontalizar para valer. Aí eu preciso de código, tá? Ou esses colegas aí como o Power BI, as pessoas me falam, Rubens, quando eu uso o Power BI, eu preciso processar muito, eu preciso usar machine learning. O que estão fazendo por aí, né? A estratégia é esse colega aqui, ó. Azure Data Factory. Você conecta ele a várias fontes, sem colocar a mão de código. TXT, Excel, SQL Server, vivo ou não, tá? Não precisa estar desconectado. Às vezes ele está recebendo carga. Você conecta tudo isso como driver num Data Factory. Aí você cria um pipe no Azure de transformação. Tá? O que é um pipe, Rubens? Eu pego esses dados e eu trago para cá. Junto com esse, separo esse, eu vou trabalhando com eles. Ah, encontrou um campo lá, uma coluna de telefone? Separa o DDD, se você encontrar. Um CEP receber um texto, descarta. Isso é um pipe. Entenderam? No final, pegue tudo isso e coloque nesse SQL Server final. Aí o colega vem com Power BI e só consome. Entendeu? Como que eu pago isso? Por transação. Eu não preciso fazer um software. Vou pagar centavos. E eu não preciso ter um mega servidor de transformação embaixo da mesa. Tá? O que as pessoas também fazem com o Data Factory? Não é só para um Power BI, às vezes é para um sistema. Às vezes é para evitar problemas de SQL com inner join muito grande. O cara vem transformando.
ele vem conectando e vem transformando, vem fatiando. O cliente final só está nessa instância aqui. Toda a transformação está acontecendo por trás. Então, por exemplo, para quem trabalha com meta, análise de perfil, quando você coloca um BI num sistema vivo, um BI vivo, o cara está navegando, aparece lá, esse cliente aqui é um potencial problema. De onde que ele tirou essa relação dele ser um potencial? Ele teve que fazer uma análise. E às vezes um Data Factory já está fazendo isso por trás. Entenderam? E de um jeito muito fácil. Então não é só horizontalizar, não é só verticalizar, mas eu aprender a entender recursos, né? Colocar ele serve, por exemplo, o backlog no SSD do Azure, aí é para VM, né? Eu vou deixar isso como referência para quem quiser os slides, quem quiser exercitar. Tá? Toda a parte de temp você coloca num SSD de alta performance, que temp no SQL é um problema, ele incha e é processado, então você isola isso. Tá? Aprenda a criar sua própria telemetria. Você sabia que você pode construir essa procedure? As pessoas não sabiam, não sabem. Você pode, no Azure, montar um select que lê telemetria do Azure. Você não precisa usar aqueles painéis do Azure. Pôr o cliente para acessar painel do Azure. Entendeu? Você pode criar um select e criar a sua page com um relatório para ele acompanhar performance, para ele acompanhar problemas, etc, etc. Entenderam? E aí, tomadores de decisão, né? Porque às vezes esse próprio procedure pode chamar uma função, pode chamar uma rotina, pode chamar outra coisa. Tá? Legal, pessoal? Essa é a nossa comunidade. Quem quiser, apareçam por lá. Depois eu vou postar uma selfie lá que eu estava tirando aqui no início. Não vem me cobrar em crédito, hein? Tá? Aparece por lá. A gente está sempre falando de dica, de palestra, de vídeo, de curso que agora a gente está fazendo, que ensina a fazer isso tudo que eu falei aqui na prática, mão na massa. Aparece por lá que vocês vão acompanhando essas novidades. Tá? E a gente gosta de falar assim, de coisas legais, coisas que funcionam. Então a gente pega as experiências e a gente traz, não é coisa difícil, coisa que a gente às vezes não entendeu nenhum conceito. Então assim, ó, você quer um script? Tá aí. Rodem esse script que ele funciona. Testa, né? Depois você vai me dar bronca. Tá? E assim por diante. Dúvidas finais? Tudo certo? Meu e-mail está aí. Então, estamos em cima ali da hora, certinho. Queria agradecer. Acho que, de certa forma, eu trouxe alguns insights, por conta do nosso tempo ser curto, mas a gente consegue entender o que existe de tecnologia boa por aí e o que a gente pode utilizar para crescer, profissionalmente, em projeto, em engenharia, em tudo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.